obrigado, pastor Felipe Hirata. Obrigado pelo convite e a oportunidade também do Fernando, a Débora, o Caio, a sua esposa também, as crianças. É um grande privilégio. Eu ainda não conheci a Igreja de Extrema, conheci já Monte Verde ali, um colega meu de turma, o Israel e a Luana, conheci alguns outros lugares por aqui, porque eu sou carioca e estou há poucos anos em São Paulo, então você pode perceber um pouco o sotaque. Então não estranhe, porque esse sotaque é um sotaque carioca. Então, esse calor que nós temos vivido esses últimos dias, para mim tem sido bem agradável, né? Contrastando um pouco da temperatura aqui de Minas e São Paulo. Quando fui convidado pelo Fernando, pelo Caio também, para estarmos aqui hoje celebrando esses 24 anos de existência dessa igreja nessa localidade, nessa comunidade, fiquei pensando numa mensagem que eu poderia trazer de desafio e encorajamento à igreja. Mas o Caio me falou que esse mês vocês estariam estudando juntos o tema sobre oração. Então, eu quero continuar abordando com os irmãos esse tema de uma perspectiva da igreja como ela deve ser. Então, a igreja, nós olhamos no livro de Atos, nós percebemos que a igreja de Atos, a igreja primitiva, é uma igreja que é focada na sã doutrina, é firmada na doutrina dos apóstolos, é uma igreja que crê na suficiência das Escrituras, é uma igreja que é forte na comunhão, no partir do pão, mas é uma igreja que também persevera na oração. E eu queria dar essa atenção hoje à noite com os irmãos a esse assunto que é tão bem exposto, é tão bem ensinado às igrejas, mas tão pouco vivido e aplicado no nosso dia. É ou não é verdade? Ou isso é uma realidade infeliz de São Paulo e do Rio de Janeiro? Eu penso que, nos poucos contextos que eu tenho passado, essa tem sido uma realidade um tanto infeliz que a igreja cristã brasileira tem experimentado nesses últimos dias. Então, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. E nós vamos olhar hoje à noite um pouquinho para os versos 40 a 45, observando, então, como uma igreja vibrante, como uma igreja forte, ela persevera na oração, como ela deve ser orientada em suas súplicas. E essa é uma passagem muito interessante, porque, embora não diretamente esteja se referindo a uma oração, mas nós encontramos uma súplica de um homem leproso apresentando ao Senhor Jesus. E ela tem muito a nos ensinar quando nós pensamos em termos de oração. Então, eu quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Vou estar lendo e pedindo que os irmãos acompanhem a leitura, então, no seu lugar. Diz assim o texto de Marcos: aproximou-se dele um leproso, aproximou-se do Senhor Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então eu quero convidá-lo mais uma vez a inclinar comigo sua fronte, sua cabeça, dirigir o seu coração, seus pensamentos ao Senhor, para mais uma vez pedirmos a direção de Deus para esse momento. Senhor, nós te louvamos e reconhecemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus gracioso, e te louvamos também, ó Pai, por podermos participar dessa noite de celebração,
por completar essa igreja 24 anos de existência nessa localidade. 24 anos de serviço ao teu reino em Extrema. 24 anos de testemunho do teu evangelho às pessoas dessa comunidade. Nós te louvamos por isso, Pai, e queremos te pedir agora a tua direção quando a tua palavra vai ser exposta e entregue ao teu povo. Pedimos que o Senhor esteja presente em nosso meio, que o teu Santo Espírito possa estar atuando em nossas mentes, em nossos corações, nos dando a compreensão exata de tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite, e que o teu nome, ó Deus, por meio da tua igreja, na noite de hoje, possa ser mais uma vez honrado e glorificado. Senhor, usa esse momento de exposição da tua palavra para falar aos nossos corações e nos dar desafios, Senhor. Queremos te pedir isso no mérito de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quando Jesus voltou da sua primeira Páscoa no seu ministério, já em fase adulta, ele voltou para Galiléia, onde ele morava, na região da Galiléia. E nesse momento de Marcos capítulo 1, o Senhor Jesus ainda ele não é muito conhecido dos seus contemporâneos, mas alguns dos seus discípulos já estavam atentos aos feitos que ele realizava entre o povo e já começavam a segui-lo. Ainda não haviam ainda os 12 apóstolos, né? Isso vai acontecer no ano seguinte ao seu ministério, mas o Senhor Jesus já estava sendo seguido por alguns. E em meio às circunstâncias ali da Galiléia, o Senhor Jesus estava provando a sua identidade divina. Algum ser aqui veio ao meu encontro, não tem problema, é criatura de Deus. E o Senhor Jesus está tentando provar a sua identidade divina por meio dos seus milagres, por meio dos seus sinais ali na Galiléia, onde havia muitos judeus, mas também alguns gentios. E aí o texto que nós lemos, então, diz de um encontro um tanto inesperado. Não era próprio da cultura judaica que um leproso viesse ao encontro de uma pessoa sã. E aí eu quero chamar a sua atenção para a ousadia que esse leproso tem em se aproximar de Jesus publicamente, e um contraste que o texto nos apresenta entre a grande miséria de um homem e um grande Deus que pode transformar a vida desse homem. E aí, então, o Senhor Jesus tem um encontro muito particular com ele, porque a essa altura do campeonato, quando aqueles discípulos e outros que estavam ao seu redor viram a aproximação de um leproso, eles, então, já provavelmente se afastaram. A lei mosaica falava, em Levítico capítulo 13, um pouquinho sobre como deveria ser o procedimento de um indivíduo que era cometido por essa enfermidade. A lei mosaica dizia que um indivíduo que era leproso deveria ser afastado, isolado da convivência social de todo o povo, para que não transmitisse aquela doença aos demais. E o Senhor Jesus tem um encontro no meio, digamos assim, do contexto urbano da Galiléia com um leproso, e esse leproso não avisa a sua aproximação. Essa lei mosaica que prevê esse afastamento também permite que esses indivíduos leprosos se aproximassem da cidade. Mas para que isso acontecesse, era necessário então que esse leproso anunciasse em voz audível, já com muita distância, o seguinte: olha, imundo, imundo, alguém imundo está se aproximando. Algo mais ou menos com essas palavras era a conduta que deveria ter esse indivíduo que sofria de lepra. Se esse indivíduo ele se aproximasse da sociedade e não fizesse essa pronunciação, esse anunciamento, então esse indivíduo, segundo a lei mosaica previa, poderia estar passivo a ser apedrejado. Mas eu quero chamar a sua atenção, mais uma vez, para a ousadia desse leproso. Porque esse leproso ele tinha conhecimento que se ele anunciasse a sua aproximação, dificilmente ele teria condições de se aproximar da pessoa do Senhor Jesus.
porque os seus discípulos certamente o impediriam. E ele estava plenamente consciente de que ele poderia ser apedrejado, segundo a lei mosaica previa, por essa atitude que ele estava tomando. Mas aquele indivíduo, ele não se conteve, e quando ele soube, provavelmente, que o Senhor Jesus estava se aproximando ali daquela região onde ele estava residindo, ele sai, então, do ambiente próprio dos leprosos, daquela colônia de leprosos, e vai ao encontro do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. A pergunta que eu faço a você quando eu leio esse texto, especialmente no verso 40, da atitude, da ousadia, da coragem desse leproso, é a seguinte: o que te impede de ir a Cristo em oração? Eu moro, pastoreio, resido num contexto urbano de uma grande metrópole, como é São Paulo. E essa pergunta, quando eu faço a alguns irmãos do meu contexto, da minha comunidade, é muito comum nós ouvirmos a seguinte resposta: pastor, o maior inimigo da minha vida de oração é o meu trabalho, é a minha rotina, são tantos e tantos compromissos que eu acabo assumindo que inviabiliza o meu tempo devocional, o meu tempo de oração com o Senhor. E a pergunta que eu faço aqui à Igreja de Extrema é a seguinte: o que tem impedido você e eu de irmos ao encontro de Cristo por meio da oração? Muitas outras possibilidades podem ser levantadas aqui nessa noite. Eu peço que você não precisa compartilhar comigo, peço que você não compartilhe aqui no culto. Você sabe do seu contexto, da sua realidade, mas o fato é que muitas circunstâncias se levantam para nos impedir de irmos até Cristo em oração. Mas eu quero chamar a sua atenção mais uma vez essa noite para a atitude que esse leproso teve. Ele estava passivo a ser apedrejado, ele estava disposto a morrer, mas não disposto a ir até Cristo. Ele tinha um objetivo claro na sua vida: eu quero ter um encontro pessoal com esse Jesus, que é o Filho de Deus. E ele conseguiu ter esse encontro pessoal. Quando nós olhamos um pouquinho ao longo da história da igreja, nós vemos grandes homens de Deus que também dedicaram um tempo de oração como sendo prioridade em suas vidas. E eu queria chamar a sua atenção para o grande reformador alemão chamado Martinho Lutero. Alguns biógrafos desse homem diz que Martinho Lutero diariamente orava ao Senhor cerca de 2 a 3 horas. E nos dias em que ele tinha maiores debates teológicos com a igreja romana, então Lutero separava o dobro, algo em torno de 4 a 6 horas de oração. Interessante a atitude desses homens, né? Do leproso, de Martinho Lutero e de tantos outros, porque exatamente quando eles veem a maior necessidade, aí é que eles priorizam um tempo de oração, um tempo de comunhão, um tempo de ir aos pés de Cristo. Quando, na verdade, quando nós vivemos nossa rotina no dia a dia, tudo ameaça o nosso tempo devocional, o nosso tempo de oração com Deus. Quando esses homens nos ensinam a priorizar esse tempo de oração, nós devemos observar os reflexos e as consequências da oração no ministério desses indivíduos. E eles fizeram toda a diferença na história do cristianismo. Mas o texto continua nos dizendo ainda mais, um pouco a respeito da atitude, do modo como esse leproso se dirigiu a Cristo e do pedido que ele apresenta ao Senhor Jesus. Diz o texto, então, ainda no verso 40, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Ou no texto de Lucas, capítulo 5, verso 12, que é o paralelo, prostrando-se com o rosto em terra. Se quiseres, Senhor, tu podes
me purificar. Para uma pessoa saudável, talvez seja simples e fácil se ajoelhar. Mas para uma pessoa que tem alguma limitação, alguma enfermidade, alguma pessoa que sofra de artrose ou algum problema de coluna, vai saber o que eu estou dizendo, que não é tão simples assim. Para um leproso, muito mais difícil é a atitude de se ajoelhar, por causa das úlceras, das feridas que aquele homem fora acometido. Então, para um leproso, como diz o texto de Lucas, coberto de lepra, se ajoelhar significava esfregar num solo barrento a sua própria carne. Significava oferecer literalmente as suas feridas a uma agressividade do solo. Mas aquele homem tem uma atitude que nós precisamos observar também quando nós vamos até Cristo em oração. Essa é a atitude de humildade, de reconhecimento. Aquele indivíduo nos ensina como pedir a Deus, como apresentar as nossas súplicas ao Senhor Jesus. Senhor, se quiseres, tu podes me purificar. Então, aquele leproso nos ensina muito nesse episódio a respeito de uma oração saudável. Ele nos diz, por meio dessa atitude, por meio do seu pedido, como devemos orar. Em primeiro lugar, reconhecendo quem nós somos. Em segundo lugar, reconhecendo quem Cristo é. Em terceiro lugar, temos que nos dirigir a Deus em oração com uma atitude humilde. E em quarto e último lugar, eu queria chamar a sua atenção para apresentarmos também as nossas súplicas, os nossos pedidos de uma maneira legítima, correta e adequada. Senhor, se quiseres, o Senhor pode me purificar. Aquele indivíduo reconhece a sua condição, ele sabe quem ele é um indivíduo que carece da atuação de Deus na sua vida. Ele é um leproso, ele é alguém que só espera a morte, que é desprezado pela sociedade, que vive em cavernas ou numa colônia de leprosos, que não pode mais se relacionar sequer com a sua própria família. Ele sabe quem ele é. Mas o texto nos ensina que ele também sabe quem Cristo é. Ele é aquele que pode nos purificar das nossas doenças. Ele é aquele que é o Filho de Deus, o Messias prometido de Israel, aquele que tem todo o poder e que, se quiser, pode ouvir a minha súplica e a sua súplica. Aquele indivíduo, através dessa atitude, também nos ensina como devemos nos dirigir a Deus em oração, com uma postura humilde, reconhecendo quem nós somos, com uma postura ensinável, com uma postura de reconhecer os nossos limites, as nossas falhas, o nosso estado de miserabilidade e submetendo-se à autoridade de Cristo. E aquele indivíduo nos ensina a pedir corretamente, colocando o objeto da nossa súplica, o nosso desejo pessoal, os nossos anseios, debaixo, submisso à vontade do Pai. Muito interessante essa postura desse indivíduo, porque, via de regra, nós nos esquecemos desses 4 aspectos que devem estar presentes em nossa oração. E isso não é privilégio só nós. Pastor Felipe Hirata abriu o nosso culto lendo lá Atos 12. E Atos 12 é um episódio muito interessante. Quando ele estava lendo o versículo 5, eu estava me lembrando dessa passagem. Diz o texto lá já na segunda metade do capítulo 12, que a igreja estava fervorosa em oração, intensa em oração, pedindo pela libertação de Pedro, que Herodes Agripa havia prendido. A abertura do capítulo 12 diz que Herodes passou
pelo fio da espada Tiago, irmão de João, talvez o primeiro mártir dos 12 apóstolos. E logo em seguida Pedro é preso. E a postura e atitude da igreja é: Senhor, liberta Pedro. Não permita que Pedro venha sofrer o martírio assim como Tiago. Aquele indivíduo, aquele rei cruel, já ceifou a vida do nosso apóstolo Tiago. Não permita que Pedro também venha ser alvo da sua crueldade. E aí, de uma forma muito interessante e sobrenatural, o Senhor livra Pedro das algemas da prisão. E aí Pedro, ele lembra de que a igreja estava reunido na casa de Maria, mãe de João Marcos. E ele então vai ao encontro da igreja ali naquela casa. E aí o capítulo 12, no finalzinho já do capítulo 12, ali no versos 16 mais ou menos, vai dizer que Pedro bate a porta daquela casa. E quando ele bate a porta, vem uma criada chamada Rode. E aí ela olha lá, né, pelo olho mágico, né, e vê Pedrão. E aí quando vê Pedrão, ela fica tão assustada, tão admirada, porque o povo lá está orando, e nem abre a porta para Pedro e volta. E quando volta para casa, lá para onde a igreja está reunida, lá é fervorosa de oração, Rode fala: Pedro está à porta. Qual é a atitude da igreja? Você pirou, você está vendo assombração, é fantasma. Não, é Pedro está à porta. Rode, silêncio, estamos orando para que Deus liberte a Pedro. A igreja que se reunia na casa de João Marcos, na mãe de João Marcos, esqueceu quem é o Deus também a quem suplicamos. Então isso, via de regra, não é um mal da nossa igreja do século 21. Se nós oramos ao Senhor, buscamos a Cristo em oração, oramos ao Pai, apresentando as nossas súplicas, nós não podemos esquecer quem Ele é. Ele é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Mas a atitude desse homem, essa atitude de humildade, também tem muito a nos ensinar. Eu gosto de pensar no conceito de humildade como sendo colocar Cristo em primazia, as pessoas, o meu próximo em segundo lugar e eu por último lugar. É reconhecer o nosso estado, a nossa posição, é reconhecer a nossa condição, nossas limitações, e esse leproso exemplifica através dessa postura dele, na busca, no encontro com Cristo, todas essas qualidades que devem estar presentes em nossas orações. Temos que ter uma postura humilde, irmãos. Hoje em dia, isso tem estado muito ausente na oração da igreja. Infelizmente, há muitos indivíduos que oram a Deus com uma postura extremamente arrogante. E eu queria ainda chamar a sua atenção para a súplica e a forma como devemos realizar as nossas súplicas, colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Se quiseres, Senhor, se o Senhor quiser, se fizer parte do seu plano, o Senhor é soberano, tu sabes de todas as coisas. Eu reconheço que tu tens poder para me purificar. Então, se quiseres, por favor, me purifique. Irmãos, esse leproso nos ensina a orarmos, a apresentarmos as nossas súplicas diante de Deus, não de uma forma centralizada no homem, mas na vontade de Deus. O Senhor Jesus também nos ensina essa realidade quando ele ora no Getsêmani, dizendo: Senhor, passa de mim esse cálice, mas se possível for, mas seja feita a tua vontade. Muitas das vezes nós não compreendemos, porque oramos, e as nossas expectativas, pelo menos até o presente momento, não são atendidas. Mas temos que orar corretamente, reconhecendo que a possibilidade de que Deus, na administração dos seus propósitos, pode não atender nossas expectativas para a glória do nome dEle.
porque Deus sabe o que é melhor para nós, muito mais do que nós mesmos. Por isso nós precisamos ter atenção para a atitude e para a súplica que apresentamos diante de Deus. Porque hoje em dia, infelizmente, irmãos, muitos indivíduos aí fora que se dizem cristãos estão invertendo os papéis. Alguns deles estão colocando Deus como servo e a si próprio como Senhor. Deus se tornou mordomo. Deus foi despido do seu trono de glória para ser colocado como servo dos anseios pessoais da humanidade. Nós temos que ter cuidado para nós não tirarmos Deus do lugar que pertence a Ele, o seu trono de glória. Porque no momento de dificuldade, de crise, no momento de fragilidade nossa, quando nossa fé é provada, nós podemos ser levados a apresentar a nossa súplica, o nosso anseio, de uma maneira não adequada. Mas o verso 41 continua nos ensinando ainda mais. Agora, não tanto mais a respeito da atitude do leproso, mas da atitude de Cristo, que vem ao encontro da atitude daquele leproso. Eu queria chamar a sua atenção no verso 41, quando diz: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou aquele leproso e disse-lhe: quero, fica limpo. Quero chamar a sua atenção no que diz respeito ao sentimento e à atitude de Cristo com aquele indivíduo. Uma igreja vibrante, uma igreja que ano que vem vai completar suas bodas de prata, 25 anos, uma igreja forte, uma igreja como deve ser, reconhece que o Deus a quem servimos é um Deus pessoal. Não é um Deus que está distante de nós, mas Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Por isso o versículo 41 diz que Jesus, profundamente compadecido, ele não estava simplesmente simpático à necessidade daquele indivíduo, não, mas a ideia é de que esse sentimento surgiu das suas entranhas, do seu ventre, da parte mais interior do seu ser, e ele então compartilha da dor daquele homem. Queridos, nós não conseguimos fazer dimensão da ideia do sofrimento que aquele homem experimentava em vida. Ser um leproso no primeiro século, no contexto judaico, é ser despido de honra, é não ter expectativa para a sua vida pessoal, é ser tolhido de qualquer sonho, de qualquer anseio, de qualquer vontade, e simplesmente aguardar o dia da sua morte, como um indigente. Então o Senhor Jesus, olhando para a necessidade daquele homem, ele profundamente compadecido, diz o texto, ele não só se compadece, mas ele manifesta, expressa seu compartilhar da dor, tocando naquele indivíduo. Senhor Jesus é um Deus pessoal, não é somente um Deus conosco, como o seu título, Emanuel, nos apresenta, mas Ele é um Deus que sofre com as nossas dores e se alegra com as nossas vitórias. Não somente em Marcos 1, mas em João 11, quando o Senhor Jesus ouve de Maria e Marta que seu grande amigo Lázaro estava também profundamente enfermo, o Senhor Jesus vai ao encontro e encontra Lázaro morto. E diz João 11 que Jesus chorou. O Deus a quem servimos, Igreja Batista de Extrema, é um Deus pessoal. É um Deus que sabe exatamente aquilo que passa no seu coração. É um Deus que sabe do momento difícil que você pode estar vivendo na sua carreira profissional, momento de desemprego, às vezes. É um Deus que sabe o momento difícil que você pode estar passando, juntamente no seu relacionamento familiar, conjugal ou com seus filhos.
Ele é um Deus pessoal que está ao seu lado, reconhecendo a enfermidade que alcançou alguém que você tanto ama. Ele é um Deus conosco. Ele é o Emanuel. E aí o Senhor Jesus Cristo, ele quebra um tabu no contexto judaico. Porque o fato de um leproso ter vindo ao seu encontro, pedido, apresentado a sua súplica, não exigiria do Senhor Jesus para sua cura o toque. Mas Jesus toca aquele indivíduo. Bastava o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que ele possui, dizer: enfermidade, saia desse homem. E a lepra deixaria aquele homem. Mas o Senhor Jesus Cristo toca naquele homem, em meio às feridas que aquele homem carregava, para dizer que amar alguém é muito mais do que um sentimento. Amar alguém é atitude. E essa é a atitude que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Amar um leproso significou, em Marcos capítulo 1, tocar naquele leproso. Ir contra tudo aquilo que a tradição da liderança religiosa farisaica falava que o tornaria cerimonialmente impuro. Se relacionar com o leproso era necessariamente ser considerado alguém cerimonialmente impuro, que também deveria se afastar do convívio social durante uma semana, 10 dias, para se purificar. Mas o Senhor Jesus Cristo diz: aprendam comigo, discípulos, eu amo esse homem. E amar se expressa, se percebe por atitudes. Não é restrito a um sentimento. E ele então toca na vida daquele homem, toca naquele indivíduo. Esse toque foi um toque transformador, não há dúvida alguma em relação a isso, porque deu expectativa de vida àquele homem, melhorou a qualidade de vida daquele homem, mas não somente isso, o encontro com o Senhor Jesus também deu àquele homem dignidade além da cura, deu àquele homem novamente a oportunidade de voltar a se relacionar com o povo, deu àquele homem uma nova cidadania, porque o Senhor Jesus resgatou naquele encontro a identidade daquele leproso que estava anos, provavelmente, afastado, isolado, em um estado de miséria, em um estado de preconceito e marginalização. O encontro com Cristo, seja pessoal como aquele leproso, seja o nosso por meio das orações, que também não deixa de ser um encontro pessoal, acarreta em mudanças, em transformação de vida. Agora, é muito interessante que o texto continua nos dizendo, a partir do verso 42, que a atitude e o ato de desafiador de Cristo àquele homem é: não diga a ninguém o que aconteceu com você. Tão somente procure o sacerdote e, em cumprimento à lei mosaica, ofereça a tua oferta por purificação pela sua doença. Mas aquele homem, diz o texto, ele não faz isso. Aquele homem vai, então, ao encontro daqueles que estão ao seu alcance e diz exatamente o que Cristo fez na vida dele. É verdade, aquele homem desobedeceu uma ordem expressa de Cristo. Mas sabe o que é mais interessante? Que mesmo Cristo sabendo da infidelidade daquele homem para com a sua ordem, o Senhor Jesus Cristo o amou. Porque a cura, a restauração da dignidade, não residia naquele homem, mas no seu eterno amor, na sua eterna graça. Se nós falharmos, temos um Deus que não falhará conosco. Nós podemos ser infiéis, mas o Cristo a quem servimos sempre será fiel à sua palavra. E isso deve nos gerar encorajamento para uma vida de santidade, para uma vida de pureza, para uma vida de submissão e obediência integral.
Por isso, quero fazer algumas últimas considerações a respeito do texto que nós acabamos de ler. E a primeira delas é a seguinte: Igreja Batista de Extrema, precisamos testemunhar de Cristo ao mundo. Quando o Senhor Jesus dá essa ordem àquele leproso, vai lá no sumo sacerdote e oferece uma oferta pela tua purificação, é porque o Senhor Jesus sabia que, em cumprimento à lei mosaica, se aquele homem fizesse isso, o testemunho daquele homem teria um alcance ainda maior, especialmente começando da liderança religiosa judaica. Agora, sabe o que é curioso, irmãos? O curioso é que aquele homem, ainda que em desobediência ao Senhor Jesus, ele não hesita em testemunhar, em falar da transformação que Cristo realizara na vida dele. E quanto a nós, Igreja Batista de Extrema, o Senhor Jesus nos deu uma outra ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho de Cristo. Mas eu creio que isso não é a realidade daqui, mas de Vila Mariana, em São Paulo. Lá nós nos calamos. Lá a grande ironia é essa: quando Jesus manda o indivíduo se calar, ele testemunha. E quando ele manda a igreja dele anunciar, a igreja se cala. Isso não acontece aqui em Igreja Batista de Extrema, mas lá em Vila Mariana isso é muito comum acontecer. E vira e mexe nós precisamos alertar o nosso povo, a nossa comunidade. Precisamos testemunhar de Cristo ao mundo. Precisamos falar como esse leproso vos falou. Anunciar as transformações que Cristo realizou e realiza ainda em nossas vidas. A ordem de Cristo é: vá, anuncie, testemunhe, fale das boas novas do Evangelho àqueles que estão ao seu alcance. Queria fazer mais uma última consideração com os irmãos. Como igreja, precisamos ter o mesmo sentimento de Cristo para com aqueles que estão ao nosso redor, bem como marginalizados. Diz o texto que Jesus, profundamente compadecido, tocou naquele homem e disse: quero, fica limpo. A igreja do Senhor Jesus precisa ser parecida com o Senhor Jesus. E aí eu me lembro de uma frase muito interessante que me chamou a atenção e marcou minha vida, de um grande teólogo que hoje já faleceu, chamado John Stott. E ele fazendo uma análise, uma leitura de tantos empreendimentos evangelísticos ao redor do mundo, ele disse o seguinte, aí ele chegou à seguinte conclusão, que infelizmente, muitas das ações evangelísticas que a igreja ao redor do mundo empreende é frustrada porque a igreja de Cristo apresenta um Cristo com a qual em nada se parece. Isso me chamou muita atenção. Se somos uma igreja que pertence a Cristo e o Senhor Jesus é o cabeça dessa igreja, é o dono da igreja, então precisamos sentir o que o Senhor Jesus Cristo sente. E a Bíblia nos ensina que o Senhor Jesus, profundamente compadecido, ele tocou naquele homem e disse: quero, fique limpo. Uma última consideração ainda: precisamos orar sempre, a todo tempo. Paulo nos diz isso, na sua carta: orai sem cessar, mas também adequadamente. Adequadamente implica dizer, submetendo as nossas súplicas à soberania de Deus, ou tendo na nossa oração uma postura de humildade, reconhecendo que o Senhor a quem oramos é poderoso para realizar muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, e também reconhecendo o nosso estado e a nossa condição. Precisamos orar sempre, precisamos orar a todo tempo e precisamos orar
adequadamente. Precisamos ir ao mundo testemunhar de Cristo, falar da transformação que Cristo operou e ainda opera em nossas vidas, e precisamos sentir aquilo que o Senhor Jesus Cristo sentia enquanto estava aqui no seu ministério terreno e continua sentindo na glória eterna de Deus. Baixa comigo sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva e eficaz. E na noite de hoje ela veio ao encontro das nossas vidas, nos desafiando mais uma vez a nos parecermos com o Senhor da igreja, que é Cristo Jesus. Senhor, não nos deixe perder de vista o Senhor da igreja, esse Deus a quem dirigimos as nossas orações, que é poderoso para realizar muito mais do que ansiamos, ó Deus. Senhor, nos encoraje para testemunharmos das boas novas do teu evangelho aonde formos como igreja, a começar da nossa família, para ganharmos aqueles que ainda não te pertencem para Cristo, mas também, Senhor, no âmbito da nossa vizinhança, no âmbito do nosso trabalho, onde nós formos, ó Deus, que possamos ser reconhecidos como os testemunhas vivas de Cristo Jesus. Senhor, nos ajude a priorizarmos uma vida de oração, que as nossas justificativas, ó Deus, caiam por terra, mas que nós possamos respirar o nosso relacionamento contigo a todo instante. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa tua palavra, que são as Sagradas Escrituras, para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos educar na justiça, para nos fazer semelhantes ao teu Filho. Mas muito obrigado também por esse instrumento tão precioso que o Senhor confiou a nós, confiou à tua igreja, que é a oração. Que nós possamos lançar mão de uma vida de oração para aperfeiçoar a cada dia o nosso relacionamento contigo, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Igreja Batista de Extremo.